Olá pessoal, este é o blog Tecraí e eu sou Efigênio Machado. O contraponto desse vídeo é exatamente a Comissão de Legislação e Participação do conflito entre Israel e Palestina, aonde está tendo o ponto de vista de diversos deputados, aonde autoridade representante da Palestina, como o Rabaid, que é coordenador da Federação Palestina no Brasil. Também tem a Karima, que é da Programação Mundial de Alimento da ONU. Nós temos também a posição ridícula, mas é aceitável, do deputado Abílio Brunini. Nós temos também o depoimento e a visão da deputada Fernanda. Esses pontos e contrapontos são colocados de uma forma, de uma visão totalmente legal, onde eles entendem que a posição deles são essas e eles têm o interesse de colocar a sua visão sem confronto. Existe discussão, essa meia briga que aconteceu lá, eu não vou estar colocando, e acho que é preciso ter um certo cuidado com aquilo que a gente mostra. Conflito bom é aquele que não existe, é aquele que não tem sangue, é aquele que existe discussão, como se faz no Brasil. Mas antes eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso blog, dá-se a sua opinião e também, além de se inscrever, dá um like para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. Eu gostaria muito também de lembrar que, se você concordar ou não concordar com o confronto de ideias, que eu acho que isso que é importante, isso que é saudável, é salutar ver essa posição dos diversos deputados. Vocês concordam ou não concordam? Dê a sua posição, mostre que vocês concordam, mostre que vocês não concordam, participa. Vocês podem participar dando a sua opinião, concordando ou não. Mas eu acho que esse conflito de Israel e Palestina, com essa comissão que se levam a discussão de diversas posições e pontos de vista, é o que vale a pena. Aqui sim podemos falar sobre isso. Nós podemos discordar da guerra que acontece do outro lado, mas tem autoridades, essas pessoas estão envolvidas, elas estão buscando socorrer, ainda que parece que, no meu ponto de vista, ainda que parece que tem 34 brasileiros sequestrados, verdadeiramente sequestrados do outro lado do mundo pelo poder de quem manda, que é Israel. Da Fernanda Belchiona, do PSOL, o deputado federal do Rio Grande do Sul, a deputada federal do Rio Grande do Sul e o deputado Padre João, PT Minas Gerais. Com a palavra agora, continuamos com a mesma ideia, 10 minutos, prorrogável por mais 5, se necessário, ao Audi Rabak, presidente da Federação Palestina no Brasil. Me ouvem bem todos e todas? Primeiro de tudo, bom dia, pelo menos aqui, não para Gaza necessariamente, não para a Palestina necessariamente. Nós podemos dizer que a Palestina não vive bons dias desde que foi escolhido como um território para o projeto sionista, nascido na Europa entre europeus racistas e colonialistas, no único projeto colonial da história humana baseado exclusivamente na limpeza étnica. Sem compreender isso, nós não vamos em absoluto
compreender o que acontece na Palestina. E quero começar cumprimentando o deputado João Daniel e agradecendo, evidentemente, por ter proposto essa audiência pública. Agradecer a todos os deputados e todas as deputadas dessa comissão que aprovaram esse requerimento. Agradecer também o presidente dessa comissão, o deputado José Silva. E faço também uma menção de que todos e todas que estão aqui estão para debater algo que, graças aos céus, as pessoas começaram a designar pelo nome que devem designar. Um genocídio com uma distinção. É o primeiro genocídio televisionado da história humana. E quero começar dizendo que genocídio não é uma questão a ser abordada para estar a favor ou contra, a partir de uma perspectiva de que lado da política, de que visão de mundo você tem. Genocídio é genocídio. Genocídio não é uma coisa para ser contemporizada a partir da percepção de esquerda ou direita. Ou, por acaso, estaríamos hoje divididos no Brasil frente ao nazismo por alguém que ser de esquerda ou de direita. Genocídio é genocídio e todos e todas, independentemente da fé religiosa ou não ter nenhuma, partido político ou não ter, visão de mundo, opção ideológica, em qualquer das visões que um ser humano possa ter acerca do mundo, ele deve repudiar e promover ações concretas para impedir que o genocídio aconteça. Esta é a premissa básica. E qualquer pessoa normal saberia que o mundo resolveu se organizar para além desta visão equivocada de que, frente a crimes de lesa humanidade, se pode contemporizar a partir do assento político em que você está. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, deputado João Daniel, que é de 10 de dezembro de 48, ela foi aprovada há poucos dias depois de uma outra resolução a que definiu o crime de genocídio, que é de 9 de dezembro de 48. Um dia depois. E um dia depois, um dia antes, veja, 9 de dezembro de 48, foi aprovada a declaração que define o crime de genocídio. 10 de dezembro de 48 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E 11 de dezembro de 48 foi aprovada a Resolução 194, que diz respeito à Palestina. Que tem duas questões fundamentais. Foi a primeira resolução da ONU, portanto da história humana, a reconhecer uma limpeza étnica e um genocídio pós-guerra e definir que todos os que foram expulsos devem retornar. Não se negocia frente a isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 2º, diz: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. O que nós estamos vendo hoje na Palestina, e precisamos agora deitar olhos exatamente neste momento histórico, para nós entendermos por que nós estamos falando de genocídio, nós temos o último dado atualizado. Na Palestina não existe o último dado atualizado. Existe sempre o penúltimo. A dialética se aplica à Palestina. Nunca existe o último dia. Nunca existe o último morto. Nunca existe o último ferido. Nunca existe a última bomba. Nunca existe o último segundo de apartheid. Sempre está por vir. São 10.165 mortos, dos quais poderão, aliás, aos quais se somam 1.950 desaparecidos sob os escombros, deputado, que seguramente e infelizmente não serão encontrados com vida.
são 12 mil mortos. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso. Em toda a catástrofe palestina, que durou de 18 de dezembro de 47 a 1951, o grande processo de limpeza étnica da Palestina, que fez resultar a primeira resolução da história humana, definindo limpeza étnica, a 194, foram 15 mil mortos. Nós estamos nos aproximando dos mortos havidos na maior limpeza étnica da história, que limpou de 78% do território tomado da Palestina naquele momento, para nascer o enclave colonial denominado Israel. 88% da população foi expulsa. Isso nunca aconteceu na história humana. É a maior limpeza étnica da história, para resultar no enclave colonial chamado Israel. Estamos nos aproximando de 15 mil mortos. Morre na Palestina, a depender do dia, a cada 10 minutos uma criança. Variou 13 minutos, variou 15. Mas nunca ultrapassaram os 15 minutos para morrer uma criança. 27 mil feridos. A maior parte deles mutilados ou graves. Muitos deles morrerão ou viverão vida miserável, mutilados, porque os hospitais foram destruídos, 16 foram destruídos, inclusive os maiores. Presidente, são 4.008 crianças até agora mortas. 1.270, a esmagadora maioria dos 1.950 desaparecidos, são crianças. Rio Grande do Sul, obrigado pela presença. O deputado federal Newton Tato, do PT de São Paulo. E passamos, neste momento, a palavra à companheira representante do Programa Mundial de Alimentos, WFP, das Nações Unidas, Karima Atchel, com a palavra. 10 minutos, se necessário, mais 5. Bom dia a todos e todas. Vocês me escutam? Inicio minha fala agradecendo ao deputado João Daniel pelo espaço, estendo meus agradecimentos ao pessoal do gabinete pelo enfrentamento para que hoje a gente pudesse estar dialogando aqui. Embora eu integre o Programa Mundial de Alimentos, hoje eu não vou fazer uma fala representando o WFP. As agências humanitárias da ONU possuem porta-vozes e eu não vou fazer esse papel aqui hoje. Vou falar enquanto Karima, uma mulher de ascendência palestina, pesquisadora de temáticas como a cultura alimentar dos povos, que enquanto atuação profissional sempre defendi o direito da segurança alimentar e nutricional e soberania dos povos, entendendo a segurança alimentar e nutricional como o direito ao acesso ao alimento, alimento esse em quantidade e periodicidade necessários para a sobrevivência humana, alimento esse que deve chegar aos povos com qualidade e principalmente respeitando os aspectos culturais da alimentação de um povo, ambientalmente e socialmente sustentáveis. E entendendo aqui também na minha fala a soberania alimentar como o direito dos povos de produzir em quantidade, com a periodicidade e a escolha do que produzir. E levando em consideração esses elementos, esses direitos, vou direcionar minha fala aqui para contribuir nesse aspecto, sobre a alimentação do povo palestino. Contribuindo com esse aspecto no meu debate, posso iniciar dizendo que esses direitos não são assegurados ao povo palestino. Há 30 dias eles não são assegurados? Não, há muitos anos o direito à alimentação não é assegurado ao povo palestino. Tendo em vista que, em 2007, por exemplo, um documento oficial emitido pelo governo de Israel, posteriormente suprimido, já anunciava que haveria uma restrição das calorias permitidas per capita ao povo palestino. O que eu quero dizer com isso?
de que o controle, não só alimentos, mas como a entrada de água, a entrada de combustível, a entrada de medicamento, a entrada de itens enviados pelo correio, seria regulada, sob a justificativa de que esses alimentos, esse combustível, esses medicamentos poderiam ser enviados, poderiam ser subtraídos pelo Hamas. Essa é a justificativa para institucionalizar a contagem das calorias que podem chegar ao povo palestino. Contagem é essa que o governo israelense afirma que é adequada às necessidades nutricionais dos seres humanos. No entanto, o que a prática nos mostra é que isso não é verdade. Em especial, nos últimos 30 dias, onde se reforça muito as narrativas por parte do Estado de Israel de que a alimentação está chegando ao povo palestino, não se sustenta. Gostaria de aproveitar a oportunidade, inclusive, de fazer um agradecimento também público aos integrantes do MST, agricultores que enviaram alimentos, em especial para Gaza. Veja... E ao agradecer... De 3 minutos, a Abílio Brunini, PL do Mato Grosso. O senhor também deve ter recebido a comunicação do tempo de liderança, senhor presidente. Não vai. Aqui somente 3 minutos. Tudo bem, senhor. Primeiro, quem governa Gaza? Presidente, essa é a resposta. Quem governa a faixa de Gaza? Todas as perguntas... Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Tenham vergonha na cara e assumam isso. É o Hamas que governa. Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Vocês estão aqui defendendo o Hamas? Vocês estão defendendo o Hamas? É para isso que vocês vieram aqui? Para defender o Hamas? Todos os homossexuais que estão aqui na Gaza não ficava. Morreria em Gaza. Morreria em Gaza. Vocês não. Vocês estão defendendo um governo assassino. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. Pode gritar à vontade. Grita porque está aqui no Brasil. Vocês só gritam porque estão aqui no Brasil. Na faixa de Gaza, vocês não teriam condições de gritar. Palestina livre do Hamas. Palestina livre desse governo corrupto. Palestina livre dessa militância. Palestina livre desse povo que está sendo explorado na faixa de Gaza. Vocês exploram o povo de Gaza. Vocês exploram o povo sofrido. Vocês escravizam o povo em Gaza. Gaza tem que estar livre. Gaza tem que ser livre. Livre de vocês. Vocês que fazem mal a Gaza. É vocês que fazem mal a todo o povo palestino. Essa militância de vocês que destrói a narrativa da liberdade do povo palestino. É vocês que são péssimas influências para o povo palestino. É vocês que são... Por realizar essa audiência pública, com essa mesa super representativa, acho que as intervenções foram muito importantes. Primeiro que eu concordo, Alípio, que a gente está usando a palavra tudo bem como uma figura retórica, nesse momento que tem um genocídio, uma limpeza étnica, um extermínio de um povo sendo realizado na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, e que a gente vê uma propaganda de guerra escandalosa da mídia ocidental, a mídia corporativa no Brasil está fazendo, né, Fátima, verdadeiros editoriais, não só pró-guerra, como desumanizando a vida de crianças, mulheres, homens trabalhadores a cada 10 minutos. Todo o tempo que nós tivemos aqui, infelizmente, no mínimo, 5 crianças palestinas foram assassinadas. E foram assassinadas pelo Estado de Israel. Porque é muito engraçado, quando eles estão dando a matéria, eles falam, no meio dos escombros, depois de um bombardeio. O bombardeio de quem? O fósforo branco, que nem apareceu na imprensa brasileira. Ninguém falou dos crimes de guerra sendo cometidos. Aliás, não falaram dos 16 anos do campo de concentração da faixa de Gaza e do aumento das provocações e das violações nos governos da extrema-direita do Netanyahu.
Então, eu acho que nós estamos naqueles momentos históricos que a história cobra. Cobra o silêncio, cobra a conivência, cobra a ausência de coragem daqueles que não se manifestaram de forma veemente contra a limpeza étnica e o extermínio que nós estamos vendo. E eu quero dizer a vocês que, primeiro, tem aqui toda a solidariedade, vocês sabem do nosso compromisso, a nossa companheira Luciana Genro, que está sendo atacada lá, deputada estadual no Rio Grande do Sul, e que também, como vários de nós, desde o início, esteve na linha de frente denunciando essa guerra imperialista, aliás, esse massacre imperialista. Massacre. Porque guerra é quando tu tem 2 estados e exércitos, etc. Nós estamos falando do 5º maior exército do mundo, que, junto com os Estados Unidos, está fazendo essa limpeza étnica. Da nossa parte, eu queria só fazer um registro, primeiro do ato amanhã. Convidar nosso querido combativo João Daniel, que fez essa importantíssima audiência pública, e todos os deputados que por aqui passaram. Às 14h nós vamos fazer um ato contra o genocídio e pelo cessar-fogo. E é muito importante que esse parlamento, que infelizmente viu uma propaganda de guerra nos últimos dias, possa ter o contraponto. Assim como a questão da revogação dos acordos comerciais com o Estado de Israel, o Ali falou, eu fiquei escandalizada com, no meio desse massacre, o parlamento brasileiro votar por quase unanimidade, porque nós do PSOL denunciamos esse massacre e votamos contra, mas, inclusive, numa votação simbólica, um acordo tão grave. Porque é um acordo que suja de sangue as mãos dos parlamentares que defendem, porque é endossar um massacre, e mais, é importar tecnologias que são usadas para exterminar e fazer uma limpeza étnica lá contra o povo brasileiro aqui. São 2 temas muito graves. Então, eu acho que, além desse, tem vários acordos, o do livre comércio, que foi trazido aqui também, né, Karima? E nós, além desses movimentos, né, políticos, porque o ato é importante para demonstrar e fazer esse contraponto no parlamento, eu acho que a gente precisa fazer algumas demonstrações públicas em relação ao governo. O que a gente está vendo agora com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que não foram repatriados é, obviamente, uma retaliação. Uma retaliação né, diante de uma posição que pediu o cessar-fogo, a pausa humanitária, e nem isso os Estados Unidos aceitou. Né? O presidente Lula falou, inclusive, em genocídio, está correto falar em genocídio, mas a gente tem que ser consequente com as palavras. Para ser consequente com as palavras, me parece que é fundamental, primeiro, claro, a busca dos repatriados e seus familiares, né, que é um drama de quem está naquele momento, mas mais do que isso, né, tomar medidas efetivas como o governo da Bolívia, do Chile, já fizeram de chamar os seus embaixadores para dizer que o governo brasileiro não compactua com o genocídio e a limpeza étnica televisionada nessa máquina de guerra, né, infelizmente, que nós estamos vendo todos os dias. Quero te parabenizar de novo, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos que estão aqui e dizer que nós seguimos firmes pelo cessar-fogo, pelo... Eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso blog, desse a sua opinião e também, além de se inscrever, dá um like para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. Eu gostaria muito também de lembrar que, se você concordar ou não concordar com o confronto de ideias, que eu acho que isso que é importante, isso que é saudável, é salutar ver essa posição dos diversos deputados, vocês concordam ou não concordam? Dê a sua posição, mostre que vocês concordam, mostra que vocês não concordam, participa. Vocês podem participar dando a sua opinião, concordando ou não. Mas eu acho que esse conflito de Israel e Palestina, com essa comissão que se levam à discussão de diversas posições e pontos de vista, é o que vale a pena. Aqui sim podemos falar sobre isso. Nós podemos discordar da guerra que acontece do outro lado, mas tem autoridades, essas pessoas estão envolvidas, elas estão buscando socorrer, ainda que parece que, no meu ponto de vista, ainda que parece que tem 34 brasileiros sequestrados
verdadeiramente sequestrado do outro lado do mundo pelo poder de quem manda, que é Israel. Nós estamos tendo hoje praticamente 34 brasileiros totalmente sequestrados, porque eles não permitem que eles passem. E Egito também tem a sua culpa, porque eles não permitem que os brasileiros passem. Talvez seja para buscar, talvez, atenção, um prêmio no inferno, levando as suas considerações. Eu agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.